Olá, turma. Vamos começar hoje a primeira aula da disciplina de Matemática 6 sobre números complexos. Tá? Não se preocupem em estar fazendo as anotações, porque toda essa anotação que eu estou fazendo aqui da aula eu vou deixar disponível num arquivo PDF, bem como com as atividades. Bom? Então, os números complexos a gente começa mostrando a unidade imaginária, tá? Então, vamos representar aqui por i ao quadrado igual a menos 1, né? Então, a gente sabe que dentro do conjunto dos números reais, nenhum número elevado ao quadrado vai dar um número negativo, tá bom? Mas dentro dos números complexos, a gente vai definir essa unidade imaginária. Então, a unidade imaginária vai ser i, de tal forma que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Então, isso daqui quer dizer que i ele vai ser igual a raiz quadrada de menos 1. Bom? Então, dessa forma, vamos definir número complexo como sendo todo número que pode ser escrito nessa forma aqui, ó, a mais bi, aonde a e b são números reais, tá? E i vai ser essa unidade imaginária que definimos aqui. Então, vejamos aqui três exemplos de números complexos, né? Então, 5 mais 2i, né? Na letra A. Então, quer dizer que o A aqui é 5 e o B vai ser 2. Já aqui na letra B, temos o número 3i, que é um número complexo, tá? 3i também poderia ser escrito como 0 mais 3i. Então, isso quer dizer que o A ele vai ser o 0 e o B ele vai ser o número 3. Tá? Na letra C, temos 0i. Tá? 0i pode ser escrito, né? Vamos botar aqui 0i. Ele pode ser escrito como sendo 0 mais 0i. Bom? Na prática, é só o número 0. Tá bom? Então, isso quer dizer que A é igual a 0. E B também é igual a 0. Então, dessa forma, nós podemos definir o conjunto dos números complexos e representar com esse símbolo aqui, esse C, tá? C com a barrinha. Então, isso aí é o símbolo dos números complexos e ele vai ser definido como sendo todo número que pode ser escrito na forma A mais BI, onde A e B são números reais, tá? Então, com essa definição, dentro do conjunto dos números complexos, já pode acontecer de um número elevado ao quadrado resultar em um número negativo, ou determinar a raiz quadrada até de um número negativo. Então, é dado aqui esse exemplo, ó, vejam. Tá? Então, quer dizer, 3i elevado ao quadrado. Então, pela propriedade da potência, nós vamos ter 3 ao quadrado vezes i ao quadrado. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. E pela definição da unidade imaginária, i ao quadrado é menos 1, né? Então, 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Então, veja que 3i ao quadrado vai dar um número negativo. Então, quer dizer que a raiz quadrada, uma das raízes quadradas de menos 9 é 3i. Tá? Nós vamos ver mais na frente que a raiz quadrada de menos 9 também pode ter outra raiz, tá certo? Mas a princípio vamos parar aqui, tá? Então, 3i ele vai ser uma das raízes quadradas de menos 9. Os números complexos, eles podem ser escritos de duas formas, que nós chamamos de forma polar e apolar, tá? Então, a forma apolar, também conhecido como forma algébrica, são os números complexos que estão escritos na forma A mais BI. Tá? Então, quando você quiser escrever, né, dado um número complexo ou escreva um número complexo na forma algébrica, significa que ele tem que estar escrito na forma A mais BI. Tá? Onde A chamamos de parte real e B é a parte imaginária do número complexo. Bom, então vamos ver aqui exemplos. Então, na letra A, nós temos aqui o número complexo 5 mais 4i, tá? Então, nesse caso aqui,
o A vai ser igual a 5 e o B vai ser igual a 4. Então, dizemos então que 5 é a parte real e 4 é a parte imaginária desse número complexo. Quando o B é um número diferente de zero, dizemos que esse número é um número imaginário. Vejamos agora aqui a letra B. Então, temos um número complexo, 7i, que já vimos que ele pode ser escrito na forma 0 mais 7i, né? Então, se ele está só 7i, quer dizer que a parte real dele é 0. E, no caso, a parte imaginária é 7, né? Então, como a parte real é 0, e aí nós só temos a parte imaginária, então dizemos que esse número é um número imaginário puro, tá? Vejam, se a parte real fosse um número diferente de 0, então diríamos que ele é um número imaginário, porque a parte imaginária também não é 0, tá bom? Mas como a parte real é 0, então você só vê a parte imaginária. Então classificamos ele como imaginário puro. Já na letra C, temos o número 9. O número 9 é um número complexo, tá? Por quê? Porque a parte imaginária dele é 0. Então, nós poderíamos escrever ele como sendo 9 mais 0i. Então, como a parte imaginária dele é 0, então ele só tem a parte real, então dizemos que 9 é um número real. Tá bom? Então, sempre que a parte imaginária for 0, então temos apenas um número real. Mas aí fica um detalhe, tá bom? Observe aqui esse diagrama aqui. Então veja que dentro do conjunto dos números complexos, temos como subconjunto o conjunto dos reais. Tá? Então todo número real também é um número complexo, né? Com base aqui nesse exemplo que vimos da letra C. Vejamos aqui um exemplo, tá? Determinar o valor de x, onde x é um número real, de modo que o número complexo aí ele seja real. Então, se é para ele ser real, quer dizer que a parte imaginária dele tem que ser 0, tá? Então, a parte real desse número é 8. Então, vou dizer aqui, né, que considerando, né, que o número complexo ele tem essa forma aqui, né, a mais bi, ele vai ser igual a 8 mais 3x menos 6i. Então, nós temos que A ele vai ser igual a 8 e B ele vai ser igual a 3x menos 6. Tá? Então, para que ele seja um número real, significa que a parte imaginária tem que ser igual a 0. Então, dessa forma, é só a gente encontrar então, a solução dessa equação aqui, né? 3x menos 6 igual a 0. Então, resolvendo aí, vocês vão encontrar x igual a 2. Essa é a solução do problema. Exemplo 2. Obter o valor de k, onde k é um número real, de modo que o número complexo aí, ele seja, na letra A, um número imaginário. Então, para que ele seja um número imaginário, basta apenas que a parte imaginária seja um valor diferente de 0, independente do valor que a gente encontrar na parte real, tá? E na letra B ele quer um imaginário puro. Então, para ser um imaginário puro, significa que a parte imaginária tem que ser diferente de 0 e a parte real tem que ser igual a 0. Então, vamos primeiro identificar quem é a parte real e quem é a parte imaginária do número, tá? Então, no número k ao quadrado menos 9 mais k menos 3i, né? Então, nesse número aqui, tudo que não tem i é a parte real e tudo que está sendo multiplicado por i é a parte imaginária. Então, isso quer dizer que a parte real, que eu vou chamar de a aqui, né, vai ser k ao quadrado menos 9 e a parte imaginária, que é o b, ele vai ser k menos 3. Na letra A, como ele tem que ser um imaginário, então basta apenas que a parte imaginária seja diferente de 0 e aí a parte real pode ser qualquer valor. Então, temos que k menos 3 tem que ser diferente de 0. Então,
Isso quer dizer que K tem que ser qualquer número diferente de 3. Tá? Então, se K for qualquer número diferente de 3, esse número aí vai ser um número imaginário. Agora vamos olhar na letra B, onde ele tem que ser um imaginário puro. Para ser imaginário puro, a parte imaginária tem que ser diferente de 0 e a parte real tem que ser igual a 0. Né? Então, na letra A já calculamos o valor de K, né? Quais são os valores de K, para que a parte imaginária seja diferente de 0. Agora vamos ver quais são os valores de K para que a parte real seja igual a 0. Tá? Então vai ficar K ao quadrado menos 9, ele tem que ser igual a 0, que essa é a parte real, né? Então, resolvendo aqui, né? Vocês vão ver que K tem que ser igual a mais ou menos 3. Então vejam, se K for igual a 3, né, a parte imaginária vai dar 0. Então, K ele tem que ser diferente de 3. Então, logo, para a letra B, K só pode ser menos 3. Tá? Então, vamos escrever aqui, né? Se K for igual a 3, então, né, B, né, que é a parte imaginária, que é igual a K menos 3, ele vai ser igual a 0. Ok? Né? Então, isso daqui, né, não é solução. Não é solução. Então, nesse caso aqui, o conjunto solução da letra B, ele só pode ser menos 3. Tá bom? Então, dessa forma, o número que eu estou procurando, né, que vai satisfazer a condição da letra B, né, que vai ser o K ao quadrado menos 9, que é a parte real, mais K menos 3, e quando a gente substitui K por menos 3, nós vamos ter, né, o quadrado de menos 3 que dá 9, então 9 menos 9 dá 0, e fica menos 3 que dá menos 6, né? Então fica menos 6i. Vejamos agora a igualdade entre números complexos. Então, dados dois números complexos, A e B, A mais BI e C mais DI, aonde A, B, C e D são números reais. Dizemos que esses dois números são iguais, e aí escrevemos assim, né? Eu digo que A mais BI é igual a C mais DI, se e somente se as partes reais dos números forem iguais e as partes imaginárias de cada um desses números também são iguais, tá? Então veja, A mais BI igual a C mais DI, isso então quer dizer, é equivalente a dizer que A vai ser igual a C, como apresenta aqui, e B vai ser igual a D, como está apresentando aqui. Vejamos esse terceiro exemplo, né? Determinar os números reais, x e y, tais que 2x mais y mais 5i é igual a 6 mais x mais yi. Então vejam que nessa igualdade, o primeiro membro temos a forma de um número complexo e no segundo membro também, tá? Já que o x e o y são números reais. Então, vamos chamar aqui de Z1 o número do primeiro membro. Então, a expressão do primeiro membro, né? Que vai ficar 2x mais y mais 5i. E vamos chamar de Z2 a expressão do segundo membro, tá? Que vai ser 6 mais x mais y vezes i. Então, em Z1, a parte real é toda a expressão que não está sendo multiplicada por i, que eu vou chamar aqui de A1. Então, o A1 vai ser quem? 2x mais y. E eu vou chamar de B1 a parte imaginária desse número, que é toda a expressão que está sendo multiplicada por i, que nesse caso aqui é só o número 5. Já na expressão de Z2, eu vou chamar de A2 a parte real, que é toda a expressão que não está sendo multiplicada por i, que é apenas o número 6.
e eu vou chamar de B2 a parte imaginária, né? Que é x mais y. Bom, como nós temos uma igualdade, então quer dizer que Z1 ele é igual a Z2. Então isso quer dizer que as partes reais são iguais e as partes imaginárias são iguais, tá bom? Então seja, A1 é igual a A2 e B1 é igual a B2. Então dessa forma, nós temos o seguinte, né? Como A1 é igual a A2, então eu tenho que 2x mais y vai ser igual a 6 e o B1 é igual ao B2, não é isso? Então, o B1 é 5 e o B2 é x mais y. Então vamos botar assim, x mais y é igual a 5. E aí são duas equações com duas incógnitas, tá bom? Então aí agora é só a gente resolver, né? Aí você resolve aí da forma que você achar melhor, tá? Então para resolver isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o primeiro membro por menos 1 e o segundo membro por 1. E o resultado eu vou somar, tá? Então dessa forma eu vou ter o seguinte, x vezes menos 1 dá menos x, somados com 2x fica só o x, né? E depois, y vezes menos 1, que dá menos y, somado com y dá 0. Então isso aqui vai ficar igual 5 vezes menos 1 dá menos 5, somados com 6 dá 1, né? Então eu já vi que x é igual a 1, e quando você substituir em uma dessas equações o x por 1, você vai ver que o y vai ser igual a 4. Então, implica dizer que o y vai ser 4. Tá? Então, já achei os valores de x e y. Então, x vai ser 1 e o y vai ser 4. Então, vamos botar aqui a solução, né? X igual a 1 e y igual a 4. Vejamos agora os números complexos conjugados. Então, o número complexo A mais BI é o conjugado do número complexo C mais DI, onde A, B e C são números reais, tá? Se somente se as partes imaginárias são opostas. Então, ou seja, né? Veja aqui, A mais BI e C mais DI, eles são conjugados se as partes reais são iguais, A igual a C, e as partes imaginárias opostas, ou seja, o B tem que ser igual a menos D, tá? Então, indicamos também os números, o conjugado de um número complexo como sendo o seguinte, se eu digo que o número complexo é Z, o conjugado dele vai ser esse Z com essa barra em cima, tá bom? Exemplos de números conjugados, tá? Então, vejam, na letra A, o número Z vai ser 8 mais 4i. Então, quem vai ser o conjugado desse número Z? Vai ser o número Z barra, aqui, ó. Aonde, veja, ó, a parte real são iguais, né? Vai dar 8. E a parte imaginária são opostas, ó. Então, fica, se aqui é 4, aqui vai ser menos 4, tá bom? Então, o conjugado do número 8 mais 4i vai ser 8 menos 4i. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, o conjugado do número 8 menos 4i vai ser 8 mais 4i. Vejam aqui na letra B. Temos um número, então, Z, que é 5 menos 9i. Veja que a parte imaginária agora aqui é negativa, né? 5 menos 9i. Quem é o conjugado dele? As partes reais são iguais, é 5, e as partes imaginárias são opostas. Então, o oposto dele vai ser 5 mais 9i. Então, na prática, se você quiser saber quem é o conjugado de um número complexo, é só você trocar o sinal da parte imaginária. Se ele for positivo, passa a ser negativo. Se for negativo, passa a ser positivo. Bom? Vejam a letra C. Na letra C temos um imaginário puro. Então, temos o número Z, que é 10 mais i. Então, o conjugado dele é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, vai ser menos 10i. Bom? E na letra D, temos um número real. Então, o conjugado, por exemplo, do número 3
vai ser o próprio número 3, tá? Na prática é o seguinte, eu tenho que Z é igual a 3 mais 0i, não é isso? Então, o conjugado dele, que vai ser esse Z barra, ele teria que ser 3 menos 0i, bom? Mas aí, como a parte imaginária é 0, então na prática, o conjugado de um número real é o próprio número real. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui nessa aula. Eu vou deixar algumas atividades lá no Classroom e aí as dúvidas que vocês tiverem vão colocando lá, que aí a gente vai interagindo, tá bom? E esclarecendo, tá? Então, até a próxima aula.